Bom dia, Edu. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Tudo bem com você? Tudo bom, tudo jóia. Que bom nesse dia frio de São Paulo. Aqui a gente está podendo se ver, conversar. Infelizmente à distância, né? Mas muito bom. Bom a gente tá trocando ideias. Tanta coisa tem acontecido e essas reflexões são excelentes aí. Ainda mais nesse mundo de grandes desafios e é onde cada vez mais as reflexões são tão importantes aí. Então, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado por trazer teu conhecimento, ideias, reflexões. Muito bom da gente poder estar conversando. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço demais. Um prazer poder estar aqui. Enfim, trocar figurinhas, né? Como você falou, né? Acho que o importante é isso, aproveitar esse momento para conversar, olhar futuro e discutir um pouco melhor como a gente pode se preparar cada vez mais para esse futuro incrível que está aí à nossa frente. Mas você sabe o que eu estava pensando quando me preparando aqui para esse nosso papo, né? Daí me dei conta quantos anos passaram, né? E quantos desafios já aconteceram. Muitos dos que estão chegando agora para esse mundo de desafio do agro moderno, do agro do futuro, do agro que traz atributos diferentes para os produtos e tal, não sabem, né, o que a gente já passou, né? Eu lembro você lá à frente do GTPS, né, quando o mundo da carne tomou algumas iniciativas. Estamos falando de 2008, não foi? Quando começa a questão, o mundo da carne começa a ser questionado e como que o Brasil deve se posicionar. E aquela iniciativa do GTPS era uma iniciativa que poucos entendiam direito o quão importante iria se tornar, né? E lembrei o quanto que você tem sido inovador, quer dizer, o homem do agro que já pensou à frente há muito tempo atrás, né? Em setores complexos, né? Como foi o da carne, agora o mundo do carbono, e como lidar com isso tudo. Como é que você se sente aí sendo um inovador nesse mundo complexo do agro, né, em todas essas linguagens novas, nesses posicionamentos novos? Como é que você vê isso? Sérgio, obrigado pela gentileza, né? A verdade, eu me sinto super contente, né? Honrado de poder fazer parte desse desafio. Não é algo simples, né? Parece simples depois que a gente está tudo pronto, mas realmente construir, agregar é super importante. E eu, pelo menos, sempre que alguém me pergunta, né, se eu pudesse traduzir a minha descrição aqui de cargo, eu sempre digo que é derrubar muros e construir pontes. E para isso, tanto faz o momento da vida, né? Acho que todo momento, toda hora, a gente pode fazer isso. A gente pode se dispor a ouvir, a dialogar, conversar e a partir disso construir um futuro melhor para a gente, para o negócio que a gente está, para o setor que a gente está, para o país que a gente está, para a vida que a gente tem. E então eu me sinto super honrado de ter tido esses espaços, né, de ter trabalhado em empresas e entidades que me deram esse espaço de poder construir esse diálogo e depois, obviamente, colocar em ação, né? Eu brinco sempre que PowerPoint sozinho não muda o mundo, né? É importante para dar um guia, mas é muito legal você se cercar de gente boa e foi o que a gente fez lá atrás, né? Você lembra da gente, eu lembro da gente se reunindo, né, para ver, poxa, como é que a gente ajuda, como é que a gente constrói uma solução a várias mãos e que realmente atenda esses anseios, né, da sociedade, do futuro. E é legal ver que a gente construiu o futuro, né? Esse é o bacana também, né? O futuro ele está ali pronto para a gente construir hoje. E foi isso que a gente fez, é isso que a gente continua fazendo, é isso que eu humildemente aqui continuo tentando ajudar. Não, e muito legal quando a gente olha assim, fala, poxa, eu vejo lá a gente hoje na empresa, estou cercado de jovens talentosos hoje,
pessoas espalhadas por todo canto, pensando no agro, na tecnologia, em dados o tempo todo, e falam, poxa, mas você lá atrás realmente não tinha nada, vocês tiveram uma oportunidade há 15 anos atrás de pensar nisso, lá era a oportunidade, né? E eu vejo que a oportunidade ela vai se repetindo, né? A oportunidade de você inovar, de você fazer diferente, de você achar soluções com ângulos que ninguém tinha pensado. Então, da mesma maneira que na época se falava de que era impossível você monitorar um rebanho do tamanho do Brasil, e a gente falava que tinha que monitorar o território e a geotecnologia e como que seria através do espaço e tal. E isso acabou virando um modelo de mercado hoje global, que foi iniciado ali pela AgroTools há tantos anos atrás. Agora eu vejo esse tema do carbono, quase que um pouquinho de uma repetição, né? O carbono é um tema complexo, as metodologias, os processos, mas quando eu vejo o engajamento de gigantes, empresas como a sua, uma das mais importantes empresas do mundo, do agro, abraçando isso e chegando ao ponto de dizer, eu quero vender aquilo que o produtor precisa, e não nem um quilo a mais daquilo, porque isso é como é que eu vou ajudar o planeta. É um statement importante, né? É um compromisso enorme. Quero vender menos porque eu quero vender aquilo que é adequado. E quero ser o protagonista cada vez maior dessa nova agenda de cuidar do meu planeta, porque eu não quero sair desse, eu não quero ir para outro planeta, né? Eu quero cuidar do planeta que eu estou. Isso é entusiasmador quando eu vejo isso. E mais ainda quando eu vejo você à frente dessa iniciativa, de olhar para trás e falar assim, valeu a pena ter já feito isso, e eu estou fazendo novamente, não é que eu estou fazendo laboratório, eu estou pegando a experiência e aplicando numa realidade nova, complexa, desafiante, mas que é possível, e vou fazer novamente história, né? Como é que você se sente? Como é que você vê esse desafio e dessa vez agora com esse canhão global aí movido para cuidar do clima do planeta? Energizado, né? Eu sempre falo que eu gosto de desafios muito grandes. Eu acho que é importante a gente ter consciência, né, do que a gente gosta, do que a gente não gosta de jeito nenhum, né? Fala, não, isso eu não quero fazer. Mas esse tipo de desafio, né, de poder ajudar numa escala muito grande, é super importante e prazeroso, né? É gostoso você poder sentar com diferentes parceiros e dizer, poxa, como é que a gente junta agora tudo isso, né? Todos esses saberes do passado, e você comentou, né, Sérgio, e a AgroTools é uma das pioneiras, né, nessa área digital. Não dá para fazer carbono sem digital. Então, sim, não é abrir mão de tudo que foi feito no passado, pelo contrário, é dizer, poxa, como é que a gente agora agrega, além daquilo tudo que a gente já aprendeu, né, de manejo de solo, de boas práticas, de digitalização, como é que agora eu coloco tudo isso, né, para o produtor, mas não só para o produtor, para o mundo, porque o mundo está precisando, né, de descarbonizar. E aí a gente fala, poxa, o agro é uma dessas frentes enormes, a própria ONU fala isso, né, a FAO, que é o braço de agricultura da ONU, o agro tem potencial de apoiar em 1/4 das reduções do planeta Terra, né, de emissões de carbono. Então, poxa, vamos abraçar essa oportunidade, vamos pegar para nós uma oportunidade de mostrar que o agro é parte da solução do combate às mudanças do clima. Poxa, que coisa mais legal, né, de poder participar disso e de ter a honra, né, quando eu fui convidado para ajudar nesse projeto, uma dos pedidos, né, do Rodrigo Santos, hoje o nosso líder global para a área, né, de crop, foi assim, Edu, a gente precisa tirar, ele sempre brincava, eu adoro essa frase mesmo, né, a gente precisa tirar do PowerPoint e colocar no chão, mas a gente precisa fazer isso juntos, a gente precisa trazer muito mais gente junto, não interessa o tamanho nosso, né, nós somos a maior empresa de soluções de proteção de cultivo do mundo, né, a gente tem um faturamento próximo a 20 bilhões de euros, então assim, a gente tem uma máquina de inovação. A gente investiu ano passado 2,1 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é uma quantia muito grande. Mesmo assim, a gente tem certeza absoluta, nós não traremos a solução sozinhos.
Então, é muito legal a gente estar no modelo hoje de sociedade que não só permite, mas quase que exige essa colaboração, né? Então você tem que sentar com outras empresas, com outros parceiros, com o governo, com o ONG, com a academia, para dizer, vamos juntos buscar uma solução, e isso, para mim, é quase que voltar lá, né, para o GTPS, você comentou, é isso, né? O que a gente fez lá no GTPS? A gente tomou a decisão de juntar todo mundo para buscar uma solução, porque a gente sabia que a solução era complexa demais para resolver sozinho. Não, e nós, como Agrotus, nos sentimos super lisonjeados quando fomos convidados a estar com vocês nesse novo desafio e estar trazendo a nossa experiência, a nossa vivência, de poder trazer para uma agenda que a carbonização está ligada à sustentabilidade, está ligado a tudo aquilo que o produtor faz de adequado, mas em escala, né? Quer dizer, sustentabilidade em escala é só com tecnologia e dados, que é o que a gente faz há mais de uma década. E quando a gente é convidado por uma empresa líder e com esse compromisso com o planeta, nos sentimos muito contentes, muito contentes. Valeu a pena ter, esses anos todos, ter feito o nosso trabalho e ter acreditado nisso, uma empresa local, com tecnologia local, com uma pegada de resolver as necessidades da iniciativa privada, que quer soluções de grande escala para todo o seu arsenal de atividades. Foi muito bacana a gente poder estar com vocês nisso e estar colaborando e tá trazendo essa interação. É algo muito diferente assim do passado, né? De que antigamente as grandes corporações queriam resolver tudo sozinho. Hoje não. Hoje elas querem, ao contrário, o sangue inovador e tal, como o nosso, ajudando, participando. E me deixa muito contente, porque não sei se você sabe, mas a sua empresa, na época era Monsanto, né, também, ela foi a que incentivou a primeira agtech em grande escala nos Estados Unidos, que era a Climate, né, e que hoje é uma estratégia importante da Bayer, que é entender o mundo agro pelo espaço, transformar a semente com chuva em produto e garantir isso. Então, aqueles agrônomos que enxergaram isso lá atrás e que a empresa de vocês encapsulou isso como uma estratégia global, já me foi muito inspirador como Agrotus, como fundador da Agrotus. E hoje a gente está interagindo com vocês, criando, co-criando, fazendo, me deixa muito honrado, viu? Imagina, para nós é um prazer enorme, né, por conhecer o trabalho de vocês de longa data, e de novo, né, a gente tem esse DNA inovador mesmo, né, a gente se orgulha muito dos legados da empresa, né, hoje como Bayer, mas de olhar para trás e dizer, poxa, nós temos, né, empresas como a própria Monsanto, né, de um legado de mais de 100 anos, a própria Monsanto à época, né, com Climate, e olhar e falar, caramba, quanta coisa legal ainda por criar, né? O que você falou, né, Sérgio? Assim, as pessoas olham e falam, mas que legal, 15 anos atrás, né? Foi a época, todo dia é época, né? Aliás, uma frase que eu adoro: o melhor dia para criar algo disruptivo e inovador foi ontem. Hoje é o segundo melhor. Então, bora fazer, né? Porque tem ainda muita coisa que a gente precisa fazer para essa humanidade, particularmente nós, né, no nosso setor de agro aqui, de ajudar a alimentar esse mundo crescente. E Edu, você pode contar um pouquinho do programa da Bayer, quer dizer, e o programa de carbono, onde nós estamos, os desafios, e talvez um pouquinho até onde se engaja a Agrotus nesse processo, como é que você enxerga e o que está acontecendo? Claro, Sérgio. E eu vou tomar aqui a liberdade, até com a devida permissão aí, né, a Vênia, acho que só dá um contexto do como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente, qual foi o caminho, né? A Bayer, e acho que eu sempre brinco, todo mundo deve conhecer a empresa, pelo menos pela aspirina, né? Então todo mundo tem uma referência, né, de Bayer, se é Bayer é bom. E
a Bayer, o que ela fez nos últimos anos, né, ela entendeu assim, a gente tem um propósito muito claro que é ciência para uma vida melhor. E a gente tem uma visão muito clara que é saúde para todos e fome para ninguém. Então, a Bayer, nesses últimos anos, ela se desfez de alguns negócios históricos até, como o negócio de química, de plástico, por exemplo, pigmentos e tudo mais. Em paralelo, ela acabou investindo muito mais na área de ciências da vida. Então, hoje, a Bayer é uma empresa com 3 divisões, né? Pharma, consumo e crop science. Eu estou ligado a essa área de crop science, né? Que é a parte agro. Nós temos 110 mil colaboradores em 87 países do mundo. Então, assim, é uma empresa muito grande. E nós tomamos a decisão de trabalhar 3 grandes pilares estratégicos, né? Nós queremos ser líder em inovação nesse setor. Eu comentei aqui, a gente já investiu só o ano passado 2,1 bilhões de euros para sempre ter um portfólio de inovação muito bom. A gente tem interesse, né, em seguir sendo líder em soluções digitais para a agricultura. Hoje, né, a ferramenta, né, um dos braços da Climate, que é a ferramenta do Field View, a gente tem hoje quase 80 milhões de hectares cobertos no mundo por essa tecnologia. E a gente tem no terceiro pilar ser líder em sustentabilidade. Então, ao querer ser líder de sustentabilidade, a gente falou, poxa, tá, e qual que é o nosso compromisso de sustentabilidade? Então, nós tomamos a decisão de trabalhar em 3 frentes também, que a gente sempre simplifica, né, 3, que facilita muito o propósito nosso. E aí, a gente tem, nesses 3 grandes desafios, o que a gente apelidou de 30-30-100. Reduzir 30%, o primeiro 30% é reduzir 30% as emissões de gases de efeito estufa que a gente converte para carbono no mundo. O segundo, reduzir 30% o impacto ambiental das nossas tecnologias. Então, como que a gente pode substituir algumas das nossas tecnologias por outras com menor impacto e melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores no mundo. Então, é uma agenda muito robusta, e aí o carbono está exatamente dentro desse primeiro bloco, que é o reduzir 30% de gases de efeito estufa na agricultura. E aí, de onde vem, né, essa preocupação, Sérgio? Ela vem de um tema muito claro aqui, né, que a gente chama de paradoxo da agricultura, que é como é que a gente alimenta o mundo sem consumir o planeta? Né? A população mundial vai crescer, né? A gente tem hoje aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra, nós vamos para 10 bi até 2050, e essa população vai consumir 50% a mais de comida, dado da ONU. Como é que a gente produz esses 50% a mais de comida? O mais óbvio, né, é só derrubar mais floresta e plantar mais. A sociedade não aceita mais isso. Esse modelo que existiu no passado, ainda existe em alguns lugares do mundo, ele não é mais aceito. Então a gente vai ter que aprender a produzir mais na área que a gente tem. Só que, por causa de mudanças climáticas, a gente tem um risco de perder pelo menos 20%, também dado da ONU, pelo menos 20% da área que a gente já converteu por causa de mudança do clima. Caramba, então nós vamos ter que aumentar em 50% a produção de alimento numa área potencialmente menor. Uau! Então, para muita gente, o próprio filme lá que eu comentei, né, ele fala um pouco disso, né, ele dá uma visão meio catastrófica, assim, de, não tem jeito, né, e depois ele traz algumas soluções, e o que a gente vê também, né, como técnico na área, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tem jeito, né, é só fazer uma agricultura melhor. E essa agricultura passa obrigatoriamente por uma intensificação sustentável, né? Então, como é que eu uso melhor os recursos que eu tenho, mas também passa por essa digitalização. Então, Sérgio, onde a gente toca muito, né, entre várias outras frentes, mas onde a gente começou, né, essa conversa nossa como Bayer, né, AgroTools, foi justamente, poxa, como é que eu trago mais essa inteligência do território, né, para tomar as melhores decisões em relação às tanto as técnicas que vão ser aplicadas pelos agricultores, mas até aquilo que está no entorno, como, por exemplo, finanças verdes e vários outros temas que eu poderia mandar uma pessoa lá, vai lá, faz a medição e tal, mas isso tem um custo, né, e um custo que no final do dia ele
transferido para o agricultor, né? Não tem milagre aqui. E então, se a gente consegue digitalizar cada vez mais, eu reduzo esse custo de transação, né? Digitalizar também é para isso, né? Também para você ter um sistema mais enxuto e, portanto, né, que ele possa ser mais barato e que quando o mercado estiver pagando $100 um dia no carbono, espero que pague, hoje está pagando 5 ainda, mas quando chegar lá em 100, que o produtor possa dizer, poxa, me custa 1, né? Hoje custa 20, então sim, custa $20 para ele medir o carbono, ele vai vender a 5, então é uma jornada ainda incompleta, né? Mas para reduzir esse custo de $20 para 1, precisa digitalização. E tudo que vem na digitalização, né? Vocês são experts, mas tudo que vem junto, do contrário, a gente não vai conseguir reduzir esse custo, e isso vai ser super, super importante. E Edu, você sabe que, sem dúvida, não só a digitalização ela tem um custo muito inferior, tem interferência humana baixíssima, o que dá mais ainda qualidade no resultado final, mas principalmente é que o planeta não pode esperar, né? Então, para fazer em grande escala, rápido, e a gente consiga fazer algo que tenha um efeito globalmente, é só com a digitalização mesmo, com a digitalização para a gente fazer isso em grande escala, né? Então, é muito legal a gente pegar uma empresa como a nossa, que tem a raiz de digitalização, e com a empresa global mais importante, com a estratégia também de digitalização, e conectar isso para esse grande desafio do planeta. É realmente muito, muito inspirador. Eu não sei, é curioso, assim, a gente teve tantas experiências assim já comuns, né? Mas você vê, essa agenda de carbono é uma agenda que todos sabem, todos já arranham esse tema há muito tempo. Eu não sei se você lembra, ainda quando você estava na Dow, a gente fez aquela operação de carbono em conjunto com a Embrapa e com vocês na Dow para as Olimpíadas lá no Vale do Araguaia, né? E isso foi 2016. Então, você vê, tem muita experiência que que vieram sendo realizadas esses anos todos e que vale a pena ser aproveitadas, né? Isso tudo está sendo lapidado. Agora é a hora de implementar em grande escala e é isso que vocês estão fazendo. Mas não é que começou ontem, né? Essas histórias elas já estão acontecendo, né? Curioso. A gente se esquece de vez em quando, perde assim no tempo, né? E o que eu adoro, Sérgio, concordando, né, com você, poxa, a gente está discutindo essa agenda de carbono, pelo menos desde o final dos anos 2000. Então, sim, não é um assunto novo, é importante também, né? Outro dia, numa fala, eu ouvi num painel que eu estava, né? A gente tem que acabar com o carbono. Gente, não, né? Nós somos carbono, né? Boa parte do corpo humano é carbono, da comida é carbono, da madeira que está nesse painel aqui atrás de mim é carbono. Carbono é parte imprescindível da vida, né? O problema não é o carbono, o problema é o excesso do carbono, né? O problema é que a gente está jogando para a atmosfera mais carbono do que o planeta Terra consegue capturar de volta. E parte da solução, que agora tem um nome chique, no tempo que a gente começou o projeto não tinha, né, Sérgio? Mas hoje chama Nature Based Solutions, NBS, né, que são soluções baseadas em natureza. Então, hoje tem nome, hoje tem, né, sustentabilidade virou ESG, mas assim, o que é legal? O conceito vale o mesmo ainda, né? É você trazer o maior equilíbrio ao sistema. Então, se você plantar só soja, e claro, tem regiões que você não consegue fazer várias culturas, então o conceito básico, né, ele é muito bonito, mas o desafio é implementar isso nas diferentes regiões do mundo. Mas basicamente nós estamos falando o seguinte: se eu plantar soja sozinho, eu vou emitir carbono. Se eu plantar soja e milho, talvez eu consiga zerar as emissões, né? A gramínea tem esse potencial de capturar mais carbono do que uma leguminosa. Mas se eu fizer um sistema integrado, né, e rotação de cultura com plantio direto, então eu planto soja, eu planto milho e eu ponho uma gramínea, uma braquiária, por exemplo,
eu começo a ter um sistema que captura mais do que emite. E essa é a beleza do agro, porque quando a gente fala em indústria, e todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do conceito de pegada, né? Qual que é a sua pegada de carbono? Pegada pressupõe emissão, só emissão. Então, a indústria faz pegada, quase todo mundo, a lógica é pegada, porque o que você tem é uma emissão, né? Então eu estou aqui respirando, a gente está conversando tal, eu tenho um balanço, né? Que em geral ele mais emite do que consome. Agora, o agro, ele tem essa beleza de, bem feito, ele pode capturar também, além de emitir. E se a gente fizer um bom manejo, eu capturo mais do que eu emito. E aí sim eu começo a ter um sistema mais resiliente. Foi o que a gente fez, né, juntos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tenho orgulho danado, eu sempre que falo, né, com vocês, né, Acho que foi uma das primeiras iniciativas, né? Foi uma das primeiras, no agro foi uma das primeiras do mundo, porque o pessoal falou assim, não, você tá louco, ninguém, agro, não tem, não é parte da solução, né, agro é problema. E hoje, né, a grande discussão, e é o que a gente chama de Road to Glasgow, né, que é a rota até Glasgow, que é a COP, que é o grande evento de 2021, que vai acontecer no final do ano, é dizer assim, olha, o agro é parte da solução. O agro, o Marcos Yankee, que é nosso amigo aqui, né, ele sempre fala isso, ele fala, olha, o agro é mocinho, é bandido e é vítima, sempre. Né? Então, assim, se ele for mal feito, ele é um vilão, né? Se ele for bem feito, ele é um mocinho, mas de um jeito ou de outro, infelizmente, ele é vítima, porque com as mudanças, e a gente, hoje, a gente nem fala muito aquecimento global, né? A gente fala de mudança climática, porque o termo é esse mesmo, né? Quer dizer, a gente teve 47 graus ontem, né, em Toronto, para quem já foi para o Canadá, sabe, eu já fui para Toronto com 32 negativo. Então, eu tenho até dificuldade de imaginar o que são 47 graus Celsius, né, em Toronto. Então, assim, em lugares que fazia calor, você começa a ter um calor extremo, né, o que para países que não estão preparados é um negócio brutal, tanto que morreu gente no Canadá ontem, e para lugares que fazem frio, você começa a ter um frio extremo, então, assim, que não é tão comum fazer frio, que é, né, a gente aqui no Brasil, você fala, gente do céu, né, teve a geada de antes de ontem, destruindo plantação de milho no Paraná. Então, assim, não é mais uma conversa de ambientalista, de quero salvar o urso polar. Não é o urso polar, é a safrinha de milho lá em Palotina, né? Então, assim, o produtor que ia colher não vai colher, porque geou o milho pendoando, dá até dó, né? O milho lindo, e perdeu, você perde. Né, toda a produção, o preço do milho vai subir, tem impacto em carnes, tem impacto, né, na carne de frango, que é a carne mais consumida do mundo, e que é uma carne mais barata, então tem impacto em acesso à proteína de camadas mais pobres da população. Então, para quem não entendeu ainda, né, essa é a ligação. Né, o mundo está interligado, a gente querendo ou não, né, falar, mas a gente está fazendo aqui, o pessoal na China está emitindo carvão, mas lá na China eles também estão comprometidos a zerar as emissões, então tem um acordo global hoje muito mais forte para a gente acelerar essa transição para uma economia a baixo carbono, para descarbonização, e o agro tem um papel central nessa discussão, que a gente precisa ser mais ativo e ter uma voz mais forte, algo que a gente ainda, na minha opinião aqui, não tem, tanto quanto deveria ou poderia ter. E Edu, eu acho que também não tem mais essa questão. Eu acho que acabou aquela história de que isso é um problema. Isso é uma mega oportunidade, né? Para o país, para as empresas brasileiras, para o que a gente faz aqui, da gente trazer esse atributo especial que a gente tem naturalmente e levar para o consumidor, levar para o setor financeiro, levar. Então, se é esse o desejo, é só a gente empacotar o produto agro hoje com uma camada muito mais interessante. Agora, fazer isso em escala gigante e de uma maneira assertiva, de qualidade, é só com a tecnologia e dados. Né? Então, esse é o novo atributo agora, é botar a tecnologia e dados na commodities. Commodities antigamente não podia não ter nome, não podia não ter o atributo, agora tem. É só a gente dar esse atributo e entregar para o cliente o que ele quer. Né? Então, eu acho que nós estamos assim diante de uma oportunidade única da gente
diferenciar commodities. Nós que já estamos no agro há muitos anos, né? Eu me lembro quando eu sentava ali com o Fontana, da Sadia, e ele falava assim, frango não tem nome, agora vai virar, o frango vai chamar Sadia. Você viu que virou essa marca, né? O Brasil tem que pensar da mesma maneira, as empresas, e eu acho que quem está abraçando a agenda de carbono, de sustentabilidade, de finanças verdes, está trazendo aquilo que de fato é importante, e importante principalmente para países que têm dificuldade de acesso a capital numa atividade de capital intensivo como é a atividade do agro, né? Então, você imagina, o mundo aberto para todos aqueles que abraçarem ESG, carbono, sustentabilidade, com um rio de disponibilidade em condições especiais, por que não, né? É só querer, é só se comunicar, é só trazer esse atributo com esse formato. E principalmente agradando o principal cliente, que é o consumidor final, né? É isso, é isso. Eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu comento isso, né? O produto brasileiro, ele tem, no mínimo, 20% de floresta agregado a ele, né? Pelo Código Florestal Brasileiro. A gente não vende isso, a gente não agrega isso no valor e muito menos no preço. Então, assim, é importante que a gente comece a agregar isso como valor no nosso produto. Então, assim, a soja brasileira, ela leva pelo menos 20% de proteção ambiental, né? O etanol brasileiro, o café brasileiro, a floresta, né? Tudo que a gente vende aqui dentro e fora do país com pelo menos 20% de proteção. Nenhum outro país do mundo faz isso, nenhum outro país. Né? Quem produz, produz, quem preserva é governo, geralmente, que compra essas áreas e mantém, né? Como parques e tudo mais. Qualquer um aqui que já viajou no mundo sabe disso. Onde você tem parques, né? Geralmente esses parques são mantidos pelo Estado, e você tem muito turismo, né? Então você mantém o dinheiro com turistas, tudo mais, ótimo. Mas você não tem o privado preservando. Aqui no Brasil a gente tem. Não está certo ou errado, né, a comparação aqui. O que eu quero dizer só é que, ao ter, a gente deveria colocar isso como um atributo de valor naquilo que a gente vende e, quem sabe, no futuro, precificar isso, porque isso tem um valor, isso tem custo, né? Para o produtor tem custo manter aquela floresta ali em pé. Então, a gente precisa melhorar, né, essa argumentação e fazer com que o consumidor entenda que é exatamente isso, né? Assim, de olha, não é tudo igual, não é, né? Então, nem o carbono é tudo igual. Isso é uma coisa também que a gente tem trabalhado bastante aqui para mostrar que o carbono de um aterro sanitário ou um carbono injetado num poço de petróleo, ele pode parecer no final do dia tudo carbono, né? Carbono é carbono. Eu preciso reduzir a emissão, onde eu puder reduzir, eu reduzo. Sim, né? Esse é o pedaço, mas o outro pedaço se a gente consegue reduzir uma parte desse carbono alimentando o mundo, uau, poucas coisas são mais nobres do que isso, né? Então a gente deveria fazer e advogar mais nesse sentido, e acho que é para aí que a gente está indo. E uma coisa que eu percebo também, Edu, que essa questão do carbono, ela não está sozinha, né? Ela não é isolada. Quer dizer, o carbono, SG, sustentabilidade, a agenda até de pagamento de serviços ambientais, de uma certa maneira, pensando ali do que era do passado, a gente. Esse modelo está se formando, mas é um combo, né? É um combo que se mistura um pouco de tudo, né? Não dá para falar de carbono se não é sustentável, não dá para. Isso tudo tá conectado. Como é que você está aí olhando para para o formato do que é esse desejo do cliente em relação à agenda carbono? É isso mesmo? Você vê isso como um combo ou você vê isso separado? Como é que você está olhando? E como é que a gente está em relação ao desenho desse protocolo? Sim, eu vejo claramente que é um combo, não tem mais esse mundo separado, e a prova disso, né, é que, por exemplo, todos os projetos nossos de carbono, e é uma das partes, né, da parceria que a gente tem, né, Sérgio, com a AgroTools, é fazer uma garantia socioambiental
de todo o carbono que a gente está comprando. Porque vocês imaginam, como é que eu vou comprar carbono de uma área que foi ilegalmente invadida? Não dá, isso é inconcebível, né, na cabeça, tanto nossa, obviamente, como uma empresa global, mas também de um eventual comprador desse carbono. Então, assim, eu vou vender esse carbono para alguém, eu falo assim, olha, eu tenho aqui tantos milhões de toneladas de carbono do estado X. E aí o pessoal fala, poxa, mas não tem respeito nenhum aqui às comunidades tradicionais daquela região. Pô, não consigo vender, né? Ou não deveria nem vender, né? Então a gente não vai vender. Então isso é muito legal de você ter uma agenda, né? A gente falou aqui do ESG, né? Então o carbono, por razões óbvias, ele sempre está ligado, né? Mais forte ao E, do environmental, do ambiental, né? Essa é a agenda principal do carbono. Mas se eu não conecto esse carbono à agenda do S, né? Do social, então, poxa, de onde a gente está comprando, quem é o produtor que está por trás disso, qual a história, né, desse produtor, eu posso e preciso e deveria contar também, isso é muito legal. E sem uma identidade, né, digital ali que acompanha isso, fica muito mais difícil. Então, se eu consigo colocar tudo isso, né, onde um consumidor de um café lá na Alemanha pudesse, né, ao comprar o café, tem ali um código que ele fala, poxa, eu quero saber de onde veio. E aí tem a fazenda, tem o produtor, tem a área de preservação permanente dele, tem o rio, tem os animais que ele tem na floresta. Caramba, olha que mundo legal. É isso que a gente quer. Tá difícil? Não tá, né? Quer dizer, com as ferramentas digitais que a gente tem hoje e com toda a inteligência, né? A ferramenta, eu sempre brinco, né, Sérgio, você que é um especialista aqui, né? Mas nesses meus poucos anos, né, meus 25 aqui de carreira, é, tudo é acessório àquilo que é o importante, que é o ser humano. Né? Nós somos a grande pecinha aqui, né? A grande máquina, na verdade, por trás de tudo, está aqui, né? E eu diria até além, não está aqui só no cérebro, está aqui, né, no coração. Então, como é que a gente consegue aproximar pessoas, né? A gente não está falando só aqui de soja, né? Tem uma pessoa que produziu aquilo ali, né? Tem uma família que tomou a decisão, em muitos casos, né, de produção, principalmente hoje na grande região, né, que cresce, que é a região do Cerrado, pessoas que foram para lá, né, não tinha soja no Cerrado até a década de 70, e Cerrado, assim, eu sou natural de Ribeirão Preto, né, não tinha, Ribeirão é Cerrado, né, não estou nem indo lá pro Tocantins. Caramba, tem muita gente, né, que ralou para fazer isso. Como é que eu coloco todas essas histórias de novo? Valorizo essas histórias e no futuro, quem sabe, a gente possa precificar isso, né? Então, tem um espaço enorme, mas ele vai ser feito se a gente tiver essa abertura de dialogar mais, de construir conjuntamente, né? A gente fala de co-criar como um buzzword, né? Uma palavra, então agora virou modinha, mas é isso mesmo, né? Apesar de ser modinha, é o nome, né? O co-criar é isso, né? Você criar junto, é você entender que a gente não sabe tudo. Quando a gente começou esse projeto, Sérgio, o ano passado, nós convidamos 420 produtores, 414 toparam. Então, assim, para nós foi uma alegria enorme, né, saber que, poxa, quanta gente, né, que topou fazer junto. E a gente falou assim, olha, nesse primeiro no ano, não tem pagamento, né? Eu não sei como vai ser o mercado, mas a gente vai te conectar com o mercado. O que o mercado pagar é o que a gente vai transferir. A gente sabe que tem várias dificuldades de provar que o carbono está lá, né? Tem uma razão do mercado existir. O mercado, o ano passado, só para dar um número, né? O mercado, o ano passado, movimentou quase 280 bilhões de dólares, o mercado de carbono. Então, eu sempre falo para a turma, a gente precisa criar o mercado. O mercado existe, ele cresce, né? Foi de 220 em 2019, né? Então, esse ano deve movimentar fácil uns 350 bi. Então, não é criar o mercado. O que a gente precisa é conectar o agro nesse mercado. E para isso, a gente precisa de MRV, medir, reportar e verificar. Se a gente não fizer ferramentas para medir esse carbono, reportar esse carbono e ter um modelo verificável, ou seja, qualquer um pode ir lá e fazer, e ao medir vai chegar no mesmo resultado, a gente não vai entrar. Então, para os grandes compradores, seja países, sejam empresas, vai continuar sendo mais fácil investir num aterro sanitário. Então, em vez de eu ter lixão, né, com aquele negócio tudo a céu aberto, eu faço um aterro, ponho um tubo para capturar aquele metano
e eu converto metano em carbono, né, na continha lá, eu converto aquele metano que ia para a atmosfera em energia elétrica, e pronto, é muito mais fácil fazer isso, né, do que montar um projeto hoje de LPF no Mato Grosso. Então, assim, o que a gente quer é que seja tão fácil quanto, mas que as pessoas entendam também que, sem nenhum demérito aqui, né, a importância de ter um aterro sanitário, mas que, poxa, ajuda lá o produtor que está fazendo ILPF no Mato Grosso, porque além dele estar capturando carbono, ele está ajudando a alimentar o mundo. Então, esse é um pouco do desafio, e por isso que tem que estar tudo junto, Sérgio. Concordo total com você, é junto. Então, essa revolução aí, com certeza o agro vai tá contribuindo muito, né? Você já vê isso acontecendo, ou você acha que isso ainda é uma visão do que vai acontecer, do agro ser esse protagonista importante e estratégico para a revolução? Como é que a gente está? Onde é que nós estamos nesse momento? Olha, eu vou dizer para você, eu vou dar uma resposta rápida e depois eu elaboro melhor, mas dia 22 de abril, o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, o país com o maior PIB do mundo, disse pela primeira vez na história que a agricultura era parte da solução. Então, assim, até ali, 22 de abril agora, 2021, até ali, para quem ainda não acreditava que isso era uma agenda importante, naquele dia, né, na cúpula do clima, com 40 presidentes dos 40 maiores países, os mais populosos e ou os mais ricos, você tem o presidente dos Estados Unidos dizendo, olha, a gente precisa combater o clima e o agro é parte da solução. Aquele dia eu falei, ok, né, ganhamos o primeiro round dessa batalha. O tema subiu para a cabeça das pessoas mais importantes, politicamente falando. O outro lado da moeda, adicional, o UF, World Economic Forum, né, todo ano solta, né, os grandes riscos da humanidade. Esse ano, relatório de maio de 2021, então também super recente, dos 10 principais riscos, 7 estão ligados ao clima. Uma pesquisa feita com CEOs, ou seja, os presidentes, o número 1 das maiores empresas do planeta Terra, e dizendo que clima é um problema muito sério. O que eu estou querendo dizer aqui, Sérgio, é que do lado político e do lado econômico, o planeta Terra já tomou essa decisão de que sim, a gente precisa ir por esse caminho. O que está faltando agora? Está faltando a gente descer, né, para o nível da produção. De novo, quando a gente convida 420, 414 topam, mostra que existe o interesse do produtor, né? Muita gente me pergunta, mas o produtor tem interesse? Tem interesse. É claro que para o produtor, o mais importante eu quero produzir, eu produzo 60 sacos de soja, eu quero produzir 80, né? Eu produzo 4 arrobas por hectare por ano, eu quero produzir 20. Tudo bem, né? A gente entende isso, mas ao fazer isso, a gente consegue capturar mais carbono? Consegue, se a gente fizer um bom manejo. Então, a hora que a gente junta essa agenda de negócio com uma agenda de reputação, né, e vale para a empresa, vale para produtor, vale para país, vale para tudo, a gente consegue uma transformação robusta, de longo prazo e sustentável na base mesmo da palavra, né, que assim, é você fazer hoje sem comprometer o amanhã. E é isso que está acontecendo. Então, sim, né, o que também me move no projeto é ver que quando a gente começou, né, nós tomamos uma decisão em 2020 de começar com milho e soja, você sabe disso, né, quando a gente começou a conversar e tal. O que aconteceu? Vários outros setores, Edu, não, né, vamos fazer um projeto com cana, Edu, vamos fazer um projeto com café, Edu, vamos fazer um projeto pecuário, Edu, vamos fazer um projeto com citros. Uau, falei, gente, segura, em 2021 a gente volta para conversar. E aí, esse ano a gente está voltando para conversar. Então, a gente está agregando vários parceiros. Dia 27 de maio, a gente lançou o Pro Carbono, que é justamente esse ecossistema de parceiros. A gente começou a ter banco vindo conversar com a gente conversando, né, sempre via de duas mãos, mas bancos dizendo, poxa, se você tem um programa de carbono atrelado a um programa de redução de risco socioambiental,
né? Caramba, se eu tenho menos risco socioambiental, eu deveria ter um custo menor do dinheiro, que é exatamente, né, o que você comentou, né, do Green Bonds, né, do CRA Verde, tem 25 trilhões de dólares hoje em juros negativos sobrando no mundo, procurando investimentos de alto rendimento. Poxa, a gente sabe que o agro é potencialmente de alto rendimento, mas é de alto risco, né? Se eu reduzo o risco e continuo dando um alto retorno, caramba, por que esse dinheiro não flui? Então, o que a gente está fazendo hoje é justamente isso: é trazer uma agenda, acoplar uma agenda de finanças à agenda do carbono, oferecer um seguro mais barato, porque, se eu tenho menos risco, eu deveria ter um prêmio mais barato. Oferecer outros benefícios, ou co-benefícios, e nisso a gente está chamando de pró-carbono, que é exatamente esse ecossistema de parceiros. E quanto mais parceiros, ontem eu estava conversando com uma empresa de máquinas, espero em pouco tempo poder contar qual, mas falou assim, Edu, vamos junto, né? Assim, poxa, a gente pode oferecer soluções. Falei, vamos embora, né? Não tem aqui, eu sou melhor, pior. Cada um tem o seu saber, né? E em geral, né, para problemas complexos, a solução está na interconexão das coisas. E se a gente aceita isso, a busca da solução passa a ser muito mais fácil, porque você passa a entender que, poxa, claro que como buyer eu consigo ajudar muito em sementes melhoradas para aumentar a produtividade, mais tolerantes à seca ou à inundação, a pragas, produtos mais inteligentes, vamos colocar um drone anexa, mas eu não sou uma fábrica de drone, a gente não vai fabricar drone, eu faço drone, gente. Então, assim, vamos atrás de uma empresa que faz, mas o que eu quero que o produtor possa chegar na lavoura, tirar uma foto da lavoura dele e vem uma recomendação, fala assim, olha, você está com tal problema, principalmente um pequeno produtor que não tem dinheiro para ter um equipamento, ou não tem por que ter um equipamento, e diga assim, olha, eu consigo quinta-feira, 9 da manhã, mandar um drone aí para aplicar o produto e controlar a sua praga. Caramba, é isso. Essa é a beleza da digitalização, né? Todo o restante, claro, são camadas de inteligência para que isso aconteça. Mas no final do dia, o produtor quer uma solução. Né? Se essa solução é química, biológica, eu brinco que se for alguém for lá com chinelo matar a barata, gente, se for com bom custo, né, funcionar e for seguro para ele e para as pessoas que vão consumir aquele alimento, bora. O nosso objetivo tem que ser buscar a melhor solução para o produtor e, obviamente, para a sociedade. Edu, eu acho que, falando em buzzwords, né, tem uma que eu acho que tem muito a ver o que tem de mais importante nesse momento, que eu acho que é aquela buzzword de makers. Isso tudo que ele está falando é ser makers, é transformar na prática. E aquele negócio, o modelo agora é o Agile. O Agile é experimentar, se não deu, corrige rápido, faz rápido, mas faça, né? E faça rápido porque o planeta precisa, o consumidor está pedindo, nós, brasileiros, empresas brasileiras, precisamos nos posicionar melhor o mais rápido possível, responder a esse grande anseio, mas makers, faça, entregue. E eu acho que eu diria que essa é a grande história, talvez, dessa empresa que eu sonhei lá atrás, que foi a AgroTools, e como fazer acontecer e fazer acontecer rápido. Encapsulando no que tem de melhor, juntando dados, fusionando colaborações e fazendo com que as coisas elas se transformem para melhor, né? E eu acho que agora tem um grande mantra, todo mundo quer fazer. Ninguém pode mais esperar, não dá para fazer nada experimentalzinho, pequenininho, pequeno. Tem que deu certo, faça em grande escala, porque eu acho que o setor do agro ele merece ter um papel importante nessa grande revolução. E uma coisa que eu percebo assim, e talvez só comentando um pouquinho do que você estava falando, que o agro é de grande risco, né? O setor. Eu diria que sim. O agro ele já foi um patinho feio, mas agora ele está virando o cisne branco, Edu. Quer dizer, no momento que a tecnologia consegue trazer, como você falou, mitigar o risco do seguro, mitigar o risco da commodities, custo de produção versus o preço final, mitigar o câmbio.
começa a ficar moderno, ele começa a perceber que ele tem que lidar com o risco de uma maneira avançada, ele deixa de ser o patinho feio. Daí ele tem acesso a capital, ele tem acesso a, dando uma condição diferenciada, ele consegue atender o produto, ele vira o jogo. Então, nós estamos nesse processo do passado de que todo mundo olhava com o nariz torcido para o setor do agro como risco excessivo, para um setor de grande, mega oportunidade, quando ele é travestido da sua realidade. Quem consegue ajudar a mitigar, compra o risco, quem não consegue, e dando a sustentabilidade econômica para o produtor, para que daí ele vai ficar mais sustentável também ambientalmente, ele vai ficar cada vez. Ele não tem que ficar com aquele medo do que vai acontecer na safra seguinte. Ele vai olhar em longo prazo, numa sustentabilidade econômica, e com isso ter um comportamento melhor e mais adequado, porque ele não quer botar em risco algo que é tão equilibrado, né? Então eu acho que a gente está também nessa revolução, né? Eu acho que muda um pouco essa perspectiva que se tinha no passado do agro, né? Muda total, Sérgio, total. E assim, isso é nítido, né? Quando a gente vê os volumes de investimentos que o agro recebe, a demanda de profissionais do agro, né? Você trabalha nessa área, eu estou ajudando no projeto de carbono, a gente montou um time, né, de analista de dado. Caramba, é muito legal você ir atrás, né, de time de analista de dado, e a pessoa fala assim, pô, mas o agro, né? Eu falei, gente, o agro é um dos maiores contratadores do Brasil, né? Então, e a gente tem essa vantagem, né, particularmente aqui no Brasil, como o agro representa uma parte grande do PIB, né, sempre no mínimo 25%, dependendo do ano pode chegar até 30%, a gente acaba sendo um motor importante para a economia e até para a estabilidade do país. Né? O Brasil não quebrou nos últimos anos por causa do agro, né? E a gente vê claramente um potencial enorme de continuar aumentando essa presença do agro, não só aqui dentro, mas lá fora, né? Então, o ano passado foi o terceiro maior, né, exportador do mundo. A gente tem os Estados Unidos com aproximadamente 146 bi, a gente tem Holanda 110, Brasil 101. Esse ano, tranquilamente, a gente passa, né, de 110, a gente vira o segundo maior exportador do mundo do agro. Mas, de novo, é legal a gente olhar, né, a Holanda, né? Falar assim, caramba, Holanda, né? Que assim é do tamanho de Paragominas, né? Que onde a gente também fez tantos projetos legais ali, né? De pecuária verde. Caramba, o que eles fazem, né? E assim, você vê lá que é isso, eles investem muito em tecnologia, agregação de valor, agregação de produto, muito dos nossos produtos que a gente exporta batem lá no porto, em Roterdã, e de lá vão para outros países do mundo, processados ou não. Então tem uma lógica aqui também, né, dessa integração, desse agro que olha mais, né, a digitalização, a agregação de valor, essas histórias legais, e aí você vai adicionando camadas, né, de valor, em vez de vender só, e eu vou pôr aqui só entre aspas, né, commodity, porque só commodity é o que está sustentando o país. Então a gente agradece muito, né, pela commodity. A commodity por ela em si carrega muita inovação, né? Eu sempre falo, tem tanta inovação num grão de soja quanto tem num celular, né? É que a gente acostumou a fazer carinha feia, né? Para soja, não tem, né? Soja, né? Só jogar no chão. Para a soja chegar ali, né? Tem um investimento só em tecnologia do grão, né? Tem um investimento brutal, né? Brutal. Então, assim, não é tão trivial assim ter chegado ali. Mas sim, tem um caminho muito, muito grande para a gente ainda trilhar como setor, obviamente como país. Muito legal. Olha, eu não sei mais depois dessa. Felizmente não é um desafio tão fácil, né? Esse agora que a gente está vivendo e é um desafio para ajudar essa agenda toda do clima do planeta, é tão importante. Mas depois dessa, eu não sei qual outro mega desafio que vai ter para a gente, Edu, porque a gente vem já tivemos juntos na pecuária,
no cacau, nas primeiras iniciativas de carbono lá em 2016. Agora estamos aqui nesse mega desafio. Que bom estar junto com você, que bom estar com o Maker como a gente, de transformar isso em realidade, da gente estar podendo contribuir e nesse processo, como você falou, de todo mundo poder participar e trazer o que tem de melhor para fazer isso se transformar numa agenda cada vez mais bacana para os brasileiros, para as empresas, para o produtor. Eu não sei se eu te contei, mas eu tenho falado com alguns desses produtores que se habilitaram aí para o nosso programa de carbono com vocês e tal. E mais do que participar do programa, sabe uma coisa que eu tenho ouvido diversas vezes, assim, eu estou sendo observado, eu saí da moita, agora alguém presta atenção naquilo que eu faço, tem importância para a agenda global. Precisa ver o grau de orgulho que esses produtores estão tendo de participar do programa de carbono, pelo programa de carbono e por estar sendo observados como um protagonista importante nessa grande agenda aí que vocês estão liderando, sabe? Não, que legal, Sérgio. Obrigado, né, pelo feedback. E obrigado pela palavra, né? Eu adoro essa palavra, protagonista. É isso que a gente tem que ser, é isso que a gente quer ajudar, principalmente o produtor, a ser esse protagonista dessa discussão agroambiental. O Brasil é uma potência agroambiental. A gente não precisa ter vergonha disso, nem de um nem de outro, né? Muita gente do agro às vezes tem essa vergonha de não, mas não é ambiental. E muita gente do área ambiental, não, mas não é tão importante no agro. A gente é sim importante, a gente é super relevante. A gente tem a terceira maior floresta do mundo, né? A gente perde para a Rússia e para o Canadá, mas é a maior floresta tropical do planeta Terra. Nós somos o quinto maior produtor, né, de alimento do mundo, né? China, Índia, Estados Unidos. Aí, dependendo do ano, é a gente, mas quarto, quinto maior produtor do mundo, terceiro exportador, já comentei. Então, sim, a gente tem uma posição muito importante, mas a gente precisa contar mais isso, a gente precisa ter mais produtores, ter mais voz de produtor nas discussões globais. Eu te pergunto, né, Sérgio, você que conhece bem, roda bem, está numa empresa que é brasileira, mas é global, né? Nasceu aqui, mas tem um olhar para o mundo todo. Quantos produtores você já viu nessas discussões globais? Quantos produtores você já viu numa COP? Né? Eu acompanho o COP há 20 anos. Né? 2, 3. Então, assim, poxa, cadê? Precisa de mais gente, a gente precisa dar mais voz. Eu mesmo tenho trabalhado muito nisso, eu falei que meu sonho para Glasgow, quando alguém me pergunta, Edu, mas me fala aí, né, assim, o que é sucesso para você em 2021? Eu falei, sucesso para mim em 2021 é ter em Glasgow, lá na COP, né, a Conferência das Partes, Glasgow, lá na Escócia, sabe aquele checão do Faustão, né, aquele cheque grande assim? Eu falei que é ter uma produtora para mostrar que Brasil também é inclusivo, que tem muita mulher fazendo trabalhos incríveis e que a gente precisa dar mais voz, ter uma produtora, ter a ministra Tereza Cristina, e eu falei que vai pensa grande, né? A rainha Elizabeth, as três segurando um cheque assim, ó, e no cheque vai estar escrito, vai ter o valor do carbono que aquela produtora recebeu, mas no cheque vai estar escrito, muito obrigado por alimentar o mundo e combater as mudanças climáticas. É isso. Muito legal, não, muito excelente a comparação e a ambição, é isso mesmo, é incrível. Edu, eu tenho que te perguntar uma coisa e o lastro da ciência, da calculadora, do processo, das fórmulas, esse mega desafio, como é que vocês estão vendo isso? Em que pé que está isso? Como é que você está aí nesse desafio de botar isso de pé? Olha, a gente tem, né? Eu comentei lá no começo da prosa, né? Como Bayer, o nosso propósito, a razão de ser da empresa é ciência para uma vida melhor. Então, para nós, quando você fala de ciência, né, toca muito fundo. A gente está comemorando 125 anos de Brasil, 160 de mundo. A gente não é uma empresa que chegou agora achando que é modinha, né, falar disso. A gente
está há muito tempo trabalhando com ciência e, claro, muita ciência aplicada também para o agronegócio. Então, desde o começo do projeto, quando a gente começou a idear, né, esse projeto, você falou do Maker, né, assim de, gente, então senta aqui, vamos fazer. Poxa, mas não tem um processo montado. Não tem lugar nenhum do mundo. Ninguém nunca fez isso desse jeito, né, nessa escala. Então, catei o carro, fui para a Embrapa. Foi a primeira coisa que eu fiz. Né? Eu fui para o interior de São Paulo, fui para Campinas, fui para Jaguariúna, fui para São Carlos, passei em Piracicaba, lá na minha querida Exalc, mas não só porque é minha querida Exalc, eu sou de lá, sou formado lá, mas porque um dos maiores especialistas do mundo em carbono no solo, o professor Serri, está lá. E eu sentei com todos esses pesquisadores, hoje a gente tem mais de 45 dentro do projeto, entre Embrapa e universidades, e disse, gente, para em pé. Né? Assim, eu sei que carbono é importante para a produção, mas o agro, ele pode gerar mais carbono do que consome e ser parte da solução? O que eu vi de todo mundo, Edu, sim, mas olha, vai dar trabalho, hein? Porque todas as metodologias que existem para medir carbono, elas foram feitas por, sem aqui nenhum demérito, né, na palavra, mas por gringos, para gringos. Então, assim, foi feita em países temperados para uma situação de país temperado. E, em geral, as metodologias foram feitas considerando floresta. Então, por exemplo, hoje, se você quiser ser elegível a vender carbono, você tem que fazer um contrato de 30 anos. Gente, no agro, contrato de 30 anos é muito tempo. A gente sabe disso, mas o modelo foi feito para uma floresta plantada nos Estados Unidos, na Europa, tranquilo, gente, 30 anos, a maioria das florestas demoram 40 para ser plantadas, para ser colhidas. No Brasil, você planta eucalipto em 6, 7 anos no máximo, você está colhendo. Então, é uma outra lógica. E o que a gente fez, então, desde o começo do projeto, a gente nasceu com um projeto com o respaldo científico da Embrapa, com uma parceria estratégica com a Embrapa. A gente tem hoje 3 unidades na linha de frente, né? A Embrapa Informática lá em Campinas, a Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna e a Embrapa Instrumentação lá em São Carlos. A instrumentação é mais o hardware, a informática é mais o software, e o pessoal de Jaguariúna na parte ambiental das calculadoras, né? Eles conhecem muito por ter trabalhado muito tempo com análise de ciclo de vida, CBIO, né? Toda a discussão de combustível renovável. E aí foi super legal, porque a gente começou a montar um projeto, então hoje a gente, em poucos meses, espero a gente já vai ter alguns dados super interessantes, aguardem, mas para começar a correlacionar, como você comentou, Sérgio, né? O Big Data, né? O algoritmo, né? Poxa, é inteligência, né? Quanto melhor o dado que entra, melhor o dado que sai. A gente sabe disso, né? Isso é básico, né? E nessa área de análise de dado. E a gente falou, tá, que dados que eu preciso? Poxa, pelo menos solo, né? Então, o que tem naquele solo? Clima, né? Então, choveu, não choveu, tá mais seco, menos seco, é úmido, enfim. A parte de boas práticas, então, tá, eu vou plantar soja, milho, algodão, soja, milho, cevada, eu vou jogar braquiária, capim-sudão, um ILPF, então tem floresta lá no meio. A hora que eu entendo tudo isso e correlaciono isso com os resultados de carbono que a gente começou a coletar, aí eu começo a mudar. Porque o que a gente quer no futuro, Sérgio, eu brinco que eu falo é simples, não tem nada de simples, né? Mas o resultado é simples, né? Mas o que eu quero no futuro é o seguinte: que o produtor possa chegar no banco, por exemplo, e diga o seguinte: olha, esse ano eu vou plantar Monçói, Decalbe e vou jogar uma braquiária decumbens no município de Lucas do Rio Verde. O gerente do banco entra lá e fala: olha, esse ano deve chover 1.850 milímetros. Se você fizer esses manejos, você está na coordenada geográfica tal. Tá, nesse aqui o teu solo é um litossolo vermelho-amarelo, a máquina passou ontem, jogou lá no dado, tal, você tem 2% de matéria orgânica, com esse manejo você vai para 3, 1% a mais de matéria orgânica nessa condição, você vai ter 2 toneladas de carbono por hectare. A tonelada hoje está valendo, sei lá, hoje está valendo 5, mas no futuro, está valendo $50, você tem 2 toneladas, você tem $100 para receber, a cotação vamos por 4, só para
ver se a gente volta para alguma normalidade, né? Mas você tem R$ 400 por hectare para receber. Você planta 2.000 hectares, que é um tamanho médio, né, de produtor de soja, você tem 80 mil para receber. Ok. Aí eu quero antecipar, então, esse recebimento aqui. Quero fazer um recebível, quero converter esse carbono. Gente, o que precisa para esse futuro acontecer? O que a gente está fazendo hoje. Então, de novo, né, voltamos lá na conversa do começo. A gente está construindo o futuro agora, levantando esses dados, construindo essa base, colocando numa base Embrapa. Então, muita gente pergunta, às vezes fala, não, Edu, mas esse dado é Bayer, né? Não, não é. Né? O que a gente quer é justamente ajudar a construir, claro que com toda a proteção de dados, a gente não está, né, divulgando o CPF, nada disso, mas construindo uma base de dados que permita no futuro esse tipo de inferência. Né? Não é impossível, né? De novo, os Estados Unidos têm esses mapas há 80 anos, o que não tinha, obviamente, 80 anos atrás era o computador, né, para fazer tudo isso, mas hoje tem. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já está conseguindo começar a fazer essas correlações. Ainda muito difícil, então não é uma coisa de, vocês vão trazer tecnologia de fora. Não, a gente está construindo aqui, tecnologia brasileira, gente brasileira, com produtor brasileiro, e essa é a beleza, né, de poder trazer esses diferentes conhecimentos para realmente ser protagonista nesse mundo que tanto precisa. Animador ouvir isso tudo e ouvir o quanto estamos no caminho certo, né? Que legal. E que legal ter um aliado assim tão importante com essa visão global e com a humildade de querer, sabe, trocar ideias, mostrar, olhar para um país emergente e puxar o que tem de mais bacana no seu mundo científico, trazer para criar os nossos modelos. É muito bacana ouvir isso. No momento que a gente ouve tanta coisa complexa, não tão positiva acontecendo, é legal a gente estar nessa agenda, né, Edu? É legal a gente tá envolvido nisso e estar construindo esse futuro que parece cada vez melhor, né? Eu acho que a colaboração é a palavra-chave. E transformar a colaboração em resultado, em entrega, em soluções. Muito legal, muito gostoso. Espero que esse nosso papo aqui inspire a outros também e que aquilo, como você falou, o melhor, como é que é? O segundo melhor, a melhor ideia foi de outro, como é que é? O segundo melhor dia para a gente começar a mudar o mundo, na verdade, o melhor dia para começar a mudar o mundo foi ontem. Esse o segundo melhor é hoje. Então, bora fazer. Bora fazer. Bora fazer. Muito legal. E Edu, para quem está chegando agora, né? Tá querendo entender esse mundo, esse mundo de descarbonização, essa grande agenda do clima, como se posicionar, o que você recomenda para que ele possa entrar nessa página do que está acontecendo, em termos de podcast, livros, acesso, newsletter? Como é que, quer dizer, aquele que não prestou atenção ainda da super importância dessa agenda, como é que ele começa a se inteirar disso tudo? Olha, uma das maneiras que eu gosto bastante, né? Tem hoje nesse mundo multimídia, né? A gente pode se dar o luxo de dizer, poxa, tem artigo curtinho, tem livro, tem filme. Eu vou sugerir aqui esses três, né? Eu acho, para quem quiser entender de mudança climática e de acordos internacionais, gente, começa pelo artigo 6 do Acordo de Paris. Entrem lá, põe Paris Agreement ou Acordo de Paris, vai lá no artigo 6, é curtinho, lê com calma, né? Muito do que a gente fala hoje nesse mundo de carbono, né, de evitar dupla contagem, né, de integridade do dado, tá lá escrito já como regra e provavelmente é nisso que a gente tem trabalhado muito. No final do ano, na COP, Conferência das Partes, em Glasgow, isso vai ser ratificado por todos os países que participam do painel de mudanças climáticas da ONU. Então, é um artigo que ele vira quase que um artigo mãe para várias outras discussões. Recomendo fortemente, leiam
5, 6 páginas, vale muito a pena. Um livro muito bom, recente, mas que eu recomendo, e por isso eu recomendo ler, é o Como Evitar um Desastre Climático, do Bill Gates. O livro ficou super controverso, que o pessoal entende, cada um entende de um jeito, né? Isso é legal também, né, da humanidade, mas muita gente entendeu ali que o Bill Gates está falando para não comer mais carne, nem nada, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Não é nada disso, né? É assim, o que ele está dizendo só assim, olha, a gente deveria olhar um padrão mais sustentável de consumo. Ele falou, vários países do mundo precisam comer mais carne, né? É importante comer carne, né? Então, sim, mas vale muito a pena ler esse livro, é um livro muito, muito bom, tem muitas reflexões ali interessantes. E um filme que eu recomendo, tá lá no Netflix, né, o Kiss the Ground, ou Solo Fértil, em português é Solo Fértil. E também é filme, né, a gente sempre tem que ter um certo disclaimer aqui, tem uma narrativa toda, às vezes meio catastrófica demais, na minha opinião, mas é um filme interessante, curtinho, tem 1h30, um pouquinho mais, mas dá uma visão muito boa, assim, da importância, do que é a agenda de carbono, mas particularmente da importância do solo para essa agenda de carbono. Então, recomendo também, fica como minhas 3 dicas aí. Pô, muito legal, principalmente para quem está chegando já ir beber a água certa, né? Muitas boas dicas. Muito bom estar aqui contigo. Olha, vamos fazer outros papos desses. Tá, a hora que você quiser, sempre aqui à disposição para a gente construir junto. Esse é o legal, é o que a gente comentou no comecinho, né? A gente olhar para trás, né? Quanta coisa bacana a gente já construiu junto, porque a gente tomou essa decisão de sentar aqui, no caso hoje virtual, mas quantas vezes, né? Numa mesa, para bater um papo, para criar uma ideia legal, para começar a trazer mais gente. Então, realmente torço também para que mais gente, ao ouvir, né, escutar, ver a gente aqui, se inspire, se junte a essa causa e nos desafie para novas causas, né? Carbono é mais uma causa bacana, mas eu não tenho dúvida alguma quanta coisa legal tem para frente, agenda de pequenos, inclusão de pequenos agricultores, né? Então, assim, que mundo que a gente está, onde cada vez mais a tecnologia, uma parte dela, por não ser usada em larga escala, pode excluir milhões de produtores. Poxa, por que a gente não inclui, em vez de excluir, a mesma tecnologia que exclui é a tecnologia que inclui, né? Então, por que não incluir? Então, essa é uma outra agenda enorme que a gente vai ter pela frente, a agenda da água, a agenda de resíduos. Então, sim, diversão tem, né? Tá faltando mais gente, doers, makers, né? Gente que faça, e eu sei que aqui, eu tenho essa certeza, tem pelo menos 2 pessoas que querem fazer, né? Pela história nossa, sem nenhuma falsa modéstia do meu lado, mas muito mais por você do que por mim. Eu brinco, sou só um agente aqui da mudança para esse mundo melhor. E o que você falou, não ter medo de ousar, continuar fazendo e se inspirar, quanta coisa já deu certo, fazer mais agora, talvez até com mais velocidade, né? Muito legal. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado. Adorei o papo. E vamos lá, vamos ajudar a transformar as boas ideias em bons resultados aí para todos nós, para todos os brasileiros, todos os habitantes desse planeta. Não vamos procurar um novo planeta, não, que esse daqui tá bom. Vamos cuidar desse daqui direitinho, né? É isso. Bora fazer. Muito obrigado. Obrigado você. Um abraço, bom dia para você. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.